Uma mulher grávida foi abandonada pelo marido quando anunciou a gravidez tão esperada. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria em seguida. Uma história de superação e esperança que vai tocar seu coração. Seja bem-vindo de volta. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e aproveite a história. Fernanda permaneceu imóvel na cozinha de sua charmosa casa no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. O teste de gravidez tremendo em suas mãos, enquanto observava a expressão fria e distante de Guilherme, seu marido. Depois de 15 anos de casamento e inúmeros tratamentos de fertilidade, o milagre pelo qual haviam desesperadamente orado finalmente aconteceu. Mas em vez de alegria, o rosto de seu marido mostrava apenas choque e raiva. Não posso fazer isso, ele disse secamente. Não quero este bebê. Sem mais explicações, ele saiu pela porta, deixando o mundo de Fernanda despedaçado em um instante. Aos 43 anos, com seu casamento desmoronando diante de seus olhos, Fernanda precisava enfrentar uma gravidez inesperada enquanto lidava com a devastadora realidade de que o homem em quem confiava a havia abandonado no momento mais vulnerável de sua vida. Os primeiros dias, após a saída de Guilherme, foram um borrão de lágrimas e negação. Fernanda alternava entre verificar compulsivamente o telefone, esperando por uma mensagem que explicasse o que havia acontecido, e ficar deitada na cama, incapaz de processar a reviravolta que sua vida havia tomado. A casa, que uma vez fora preenchida com esperança e planos para o futuro, agora parecia grande demais, silenciosa demais, como se as paredes também sentissem a ausência repentina de seu marido. Talvez seja apenas o choque, ela sussurrava, para si mesma, enquanto acariciava gentilmente seu abdômen ainda plano. Ele vai voltar quando tiver tempo para processar tudo isso. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, a ausência de Guilherme se tornava mais concreta. Seu lado do armário começou a esvaziar misteriosamente quando Fernanda estava no trabalho. Primeiro foram alguns ternos, depois suas camisas favoritas, até que um dia ela percebeu que todos os objetos pessoais dele haviam desaparecido, como se ele estivesse se apagando metodicamente de sua vida, um item por vez. A proximidade da tradicional reunião de Páscoa, um evento que Fernanda organizava há anos para a família e amigos próximos, a colocou diante da impossível tarefa de explicar a ausência do marido para sua comunidade unida. As preparações que normalmente traziam alegria, agora eram apenas lembretes dolorosos de sua nova realidade. Como poderia ela coordenar uma celebração de família quando a sua própria estava desmoronando? Na véspera do evento, sentada sozinha em seu jardim dos fundos, Fernanda finalmente cedeu às lágrimas que vinha segurando. Foi então que Dona Margarida, sua vizinha idosa que morava na casa ao lado há mais de 4 décadas, a encontrou. "Minha querida, o que aconteceu?" perguntou. A senhora, sentando-se no banco ao lado de Fernanda com uma agilidade surpreendente para seus 80 anos. Entre soluços, Fernanda contou tudo. O teste de gravidez positivo, a reação inesperada de Guilherme, seu desaparecimento abrupto. Para sua surpresa, em vez da piedade que temia, viu compreensão nos olhos de Margarida. Em 1962, meu marido fez a mesma coisa quando descobriu que estava grávida do nosso segundo filho, revelou Margarida, surpreendendo Fernanda com sua história. Achei que meu mundo tinha acabado. Mas estou aqui, não estou? E você estará também. Aquela conversa marcou o primeiro momento em que Fernanda sentiu algo além de desespero desde a partida de Guilherme. Não era esperança exatamente, mas uma pequena faísca de possibilidade. A noção de que outras mulheres haviam atravessado esta escuridão antes dela e encontrado o caminho para a luz.
Com o apoio discreto e firme de Margarida, Fernanda decidiu seguir em frente com o almoço de Páscoa. Respondeu às inevitáveis perguntas sobre Guilherme com uma história parcial sobre uma viagem de negócios prolongada, sabendo que, eventualmente, precisaria enfrentar a verdade, mas incapaz de verbalizar sua realidade naquele momento. A tarde passou em um turbilhão de conversas forçadas e sorrisos que não alcançavam seus olhos, mas ela sobreviveu. Seu primeiro teste de resistência nesta nova vida. As semanas seguintes trouxeram náuseas matinais e a crescente realidade de sua gravidez, enquanto Fernanda tentava manter a aparência de normalidade em seu trabalho como designer de interiores. Ela havia construído uma reputação respeitável entre a elite carioca, transformando apartamentos de luxo e casas de veraneio em Búzios e Angra dos Reis. Seu estilo, que mesclava a elegância contemporânea com peças vintage cuidadosamente restauradas, era sua marca registrada. Agora, esse trabalho era sua única âncora em um mundo que parecia desmoronar. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. 3 meses após a partida de Guilherme, enquanto preparava a documentação para um novo projeto, Fernanda recebeu um telefonema que a deixou gelada. Era seu gerente do banco, ligando para informar que havia tentado processar o pagamento automático da hipoteca, mas a conta conjunta estava sem fundos suficientes. Confusa, Fernanda acessou imediatamente seu internet banking apenas para descobrir o impensável. Todas as contas conjuntas haviam sido esvaziadas, restando apenas alguns reais. O pagamento da hipoteca estava atrasado por 2 meses, um fato que Guilherme havia escondido cuidadosamente dela antes de sua partida. Com as mãos trêmulas, Fernanda vasculhou o escritório do marido em busca de documentos financeiros, algo que pudesse explicar o desaparecimento repentino de suas economias. No fundo de uma gaveta trancada, encontrou não papéis, mas um smartphone que nunca havia visto antes. Quando conseguiu desbloqueá-lo, usando a data de aniversário de Guilherme, a verdade que se revelou foi mais devastadora do que qualquer cenário que sua mente atormentada havia conjurado. Mensagens, fotos e registros de chamadas contavam uma história impossível de acreditar. Guilherme mantinha outra família em São Paulo há 8 anos. Havia uma mulher, Patrícia, e 2 crianças pequenas que chamavam Guilherme de pai. Fotos de aniversários, natais e férias na praia documentavam uma vida paralela completa que ele havia mantido escondida, viajando sob o pretexto de negócios, quando na verdade estava vivendo sua outra vida. À medida que Fernanda navegava por esta evidência de traição, uma terrível compreensão a atingiu. Seu casamento inteiro havia sido construído sobre mentiras. O choque desta descoberta desencadeou uma crise de ansiedade tão grave que Fernanda desmaiou em seu escritório. Quando acordou no hospital, foi recebida por um obstetra preocupado que explicou que seu colapso havia colocado a gravidez em risco. O diagnóstico foi direto: repouso absoluto pelo próximo mês, sem exceções. Mas não posso simplesmente parar de trabalhar, protestou Fernanda, calculando mentalmente suas opções financeiras, rapidamente deteriorando. Tenho projetos, prazos, clientes esperando. Ou você descansa, ou arrisca perder este bebê, respondeu o médico com firmeza compassiva. A escolha é sua, mas como seu médico, devo insistir no repouso completo. Confinada à cama, enfrentando a ruína financeira, Fernanda enfrentou as horas escuras da madrugada, contemplando opções cada vez mais desesperadoras. A casa que havia renovado com tanto amor estava há semanas de ser tomada pelo banco. Suas economias pessoais, embora Guilherme não tivesse conseguido acessá-las, mal cobririam 2 meses de despesas. E agora,
Impossibilitada de trabalhar, via seus projetos de design sendo transferidos para colegas, sua renda desaparecendo junto com sua carreira cuidadosamente construída. Foi durante este período de escuridão, aparentemente impenetrável, que Fernanda começou a vender sua preciosa coleção de móveis antigos, peças que havia restaurado meticulosamente ao longo dos anos, transformando achados de feiras de antiguidades em tesouros. Cada venda era como perder um pedaço de si mesma, mas a necessidade de sobrevivência superava qualquer apego sentimental. Numa tarde chuvosa de junho, enquanto finalizava a venda de uma cômoda Art Deco, que havia sido seu projeto de restauração favorito, Fernanda conheceu Sofia, proprietária de uma galeria de arte e design no bairro de Santa Teresa. Sofia examinou a peça com olhos de especialista, maravilhada com a qualidade do trabalho. "Isso não é apenas restauração", comentou Sofia, passando os dedos sobre o acabamento perfeitamente executado. "É transformação. Você deveria estar vendendo estas peças por 3 vezes o valor." Aquele momento marcou uma virada que nem mesmo Fernanda poderia ter previsto. Naquela pequena interação, enquanto lágrimas disfarçadas se misturavam com a chuva em seu rosto, foi plantada a semente do que se tornaria sua salvação. Sofia fez uma oferta que parecia pequena na época, mas que mudaria tudo. Um espaço em sua galeria para vender as peças restauradas por Fernanda. O que aconteceria a seguir, ninguém poderia imaginar. Enquanto Fernanda lutava contra o tempo para salvar sua casa da execução hipotecária, uma revelação inesperada mudaria para sempre o rumo de sua vida e de seu bebê ainda não nascido. Seria este o fim de sua jornada ou apenas o começo de algo muito maior? À medida que sua barriga crescia, também crescia a determinação de Fernanda em encontrar um caminho para a sobrevivência. Liberada do repouso completo, mas ainda aconselhada a evitar estresse e esforço físico excessivo, ela transformou a garagem de sua casa em uma pequena oficina. O médico havia sido claro. Trabalho de escritório leve seria aceitável, mas as visitas a canteiros de obras e os longos dias coordenando equipes de design estavam fora de questão por enquanto. Na oficina improvisada, rodeada pelo aroma reconfortante de cera de abelha e terebintina, Fernanda redescobriu uma paixão que havia sido ofuscada pelos projetos glamourosos de design de interiores. Suas mãos, que conheciam a linguagem dos materiais, encontravam propósito renovado ao dar vida nova a móveis abandonados e quebrados. Cada peça que restaurava contava uma história. Assim como ela, estes objetos haviam sido descartados, considerados sem valor ou irreparáveis. E ainda assim, com cuidado paciente e habilidade meticulosa, ressurgiam mais bonitos e mais fortes do que antes. A paralela com sua própria situação não passava despercebida por Fernanda, que frequentemente se pegava conversando com o bebê enquanto trabalhava. "Vê esta cômoda, pequenino. Alguém a jogou fora porque tinha algumas rachaduras. Mas olhe para ela agora. As imperfeições são o que a torna única. É assim que seremos, você e eu, mais fortes onde fomos quebrados." As primeiras peças que enviou para a galeria de Sofia venderam em questão de dias. O estilo distintivo de Fernanda, que mesclava a elegância clássica dos móveis antigos com toques contemporâneos, inspirados nas cores vibrantes e texturas da costa brasileira, rapidamente chamou a atenção dos clientes de Sofia. Logo, havia lista de espera para as transformações de Fernanda, como Sofia havia apelidado as peças. Este pequeno sucesso proporcionou um fio de esperança financeira, mas a situação da hipoteca continuava crítica. 7 meses após a partida de Guilherme, quando Fernanda finalmente começava a vislumbrar um futuro possível, o carteiro entregou um envelope que reabriu todas as feridas,
Papéis de divórcio, frios e impessoais, acompanhados de exigências por metade do valor da casa. A mesma casa que Guilherme havia abandonado e quase perdido através de sua negligência financeira. Ele não pode estar falando sério, murmurou Fernanda para si mesma, sentada na varanda, enquanto lia a documentação legal com descrença crescente. A batalha jurídica que se anunciava ameaçava drenar seus recursos limitados, exatamente quando, mas precisava deles para se preparar para a chegada do bebê. Foi Margarida, mais uma vez, quem apareceu no momento certo. Encontrando Fernanda em lágrimas na varanda, a idosa não fez perguntas. Simplesmente sentou-se ao lado dela, esperando pacientemente até que Fernanda estivesse pronta para compartilhar o novo golpe. Minha querida, disse Margarida, após ouvir sobre os papéis de divórcio, você não está sozinha nisto. Já é hora de deixar esta comunidade ajudar você. O que aconteceu a seguir foi nada menos que extraordinário. A história da situação de Fernanda, a gravidez tão esperada, o abandono, a traição financeira e a luta para manter seu lar, espalhou-se rapidamente pela comunidade unida do bairro. Em vez do julgamento que temia, Fernanda encontrou um apoio avassalador. A compreensão repentina do destino que quase a aguardava deixou Fernanda sem fôlego. Apenas alguns meses atrás, ela era uma esposa dependente, presa em um casamento construído sobre mentiras, sua identidade entrelaçada com a de um homem que havia vivido uma vida dupla por anos. Agora, embora lutando e incerta, ela havia começado a forjar um caminho próprio, um caminho que não teria descoberto se não tivesse sido forçada a esta jornada dolorosa. Enquanto se preparava para o nascimento de seu filho, Fernanda decidiu transformar o antigo escritório de Guilherme em um quarto de bebê. Mas não qualquer quarto. Este seria uma vitrine de seu talento para a restauração e uma declaração de sua nova identidade. Usando materiais recuperados e móveis restaurados, ela criou um espaço que parecia saído de um conto de fadas, onde cada peça tinha uma história de transformação e renascimento. Sofia, vendo o potencial para promover o trabalho de Fernanda, insistiu em fotografar o quarto para a página da galeria nas redes sociais. O que nenhuma delas poderia prever foi a reação viral às imagens. De repente, o telefone de Fernanda não parava de tocar, com encomendas de clientes de todo o Brasil, encantados com a possibilidade de ter um quarto de bebê Fernanda para seus próprios filhos. Você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação de abandono durante um momento vulnerável como Fernanda? Conte sua experiência nos comentários. O sucesso inesperado das fotos do quarto de bebê trouxe não apenas uma enxurrada de encomendas, mas também a atenção da mídia local. Uma repórter da revista Casa em Jardim, fascinada pela história de Fernanda, tanto quanto por seu trabalho, solicitou uma entrevista. Inicialmente relutante em expor sua vida pessoal, Fernanda finalmente concordou após Sofia argumentar que sua jornada poderia inspirar outras mulheres em situações similares. Sua história não é apenas sobre design ou restauração, insistiu. Sofia, é sobre restaurar a si mesma. Pense em quantas mulheres podem se identificar com isso. A matéria, publicada quando Fernanda estava no 8º mês de gravidez, a apresentava em sua oficina, cercada por móveis em vários estágios de transformação, sua barriga proeminente contrastando com um macacão de trabalho manchado de tinta. O título, Renascimento, como uma designer carioca transformou o abandono em arte, capturava perfeitamente a essência de sua jornada. A publicação coincidiu com outra reviravolta inesperada. O Centro Cultural do Banco do Brasil ofereceu a Fernanda a oportunidade de ministrar um workshop de fim de semana sobre restauração de móveis. Uma posição que proporcionaria renda estável e um novo sentido de propósito através do compartilhamento de seu conhecimento.
Embora inicialmente insegura sobre suas habilidades como professora, Fernanda aceitou o desafio, vendo nele uma chance de expandir seu horizonte profissional para além do trabalho solitário em sua oficina. Foi durante a preparação para este workshop que Fernanda recebeu uma visita que mudaria o curso de sua vida mais uma vez. Guilherme apareceu em sua porta sem aviso prévio, quase 9 meses após sua partida abrupta. Seu rosto, que ela havia amado por tanto tempo, mostrava sinais de estresse e cansaço que ela nunca havia notado antes. Ou talvez tivesse escolhido ignorar durante seus anos juntos. "Posso entrar?" ele perguntou, sua voz carregando uma familiaridade que parecia ao mesmo tempo reconfortante e profundamente errada, após tudo o que havia acontecido. No pequeno hall de entrada da casa que uma vez compartilharam, Guilherme fez o que Fernanda havia imaginado por meses. Disse que cometera um terrível erro, que havia encontrado a si mesmo através de viagens e reflexão, e que queria voltar para sua vida e para seu filho por nascer. O timing perfeito de seu retorno, justamente quando ela começava a encontrar estabilidade financeira, não passou despercebido. "Como descobriu sobre o workshop?" Fernanda perguntou, interrompendo seu discurso sobre arrependimento e segundas chances. A pergunta o pegou desprevenido. "Eu vi a matéria na revista", ele admitiu após um momento de hesitação. A verdadeira motivação de seu retorno tornou-se clara quando Fernanda pressionou por mais detalhes, e Guilherme finalmente confessou. Sua segunda família havia descoberto suas mentiras e o rejeitado. Agora, enfrentando as consequências de suas ações, ele tentava reclamar o conforto de seu primeiro casamento como um porto seguro. Enquanto estava ali, olhando para o homem com quem havia compartilhado 15 anos de sua vida, Fernanda sentiu algo inesperado, não raiva ou amor, mas uma profunda sensação de libertação. O controle que ele havia exercido sobre sua vida, que ela apenas agora reconhecia, já não existia mais. "Eu teria feito qualquer coisa para ouvir essas palavras há 9 meses, ela disse calmamente. "Teria desistido de tudo apenas para ter você de volta. Mas a mulher que faria isso não existe mais." Com uma força que não sabia possuir, Fernanda mostrou a Guilherme a porta, escolhendo a si mesma e seu filho por nascer em vez da falsa segurança que ele representava. Enquanto o observava caminhar pela calçada, diminuindo com cada passo, Fernanda sentiu o bebê se movimentar dentro dela, como se aprovasse sua decisão. O que acontecerá quando o bebê nascer? A nova carreira de Fernanda sobreviverá aos desafios da maternidade solo. E qual será a reação quando ela finalmente encontrar a outra família de Guilherme? O destino reserva surpresas que nem mesmo Fernanda poderia imaginar. A filha de Fernanda chegou durante um espetacular nascer do sol de verão, seu nascimento coincidindo com o primeiro dia da Feira de Arte e Design do Rio, onde o trabalho de Fernanda era apresentado como peça central da exposição. Sofia, que havia se tornado não apenas uma parceira de negócios, mas uma amiga íntima, manteve a exibição funcionando enquanto enviava atualizações constantes para Fernanda no hospital. O parto, embora longo e difícil, foi tranquilo comparado às tempestades que Fernanda havia enfrentado nos meses anteriores. Quando finalmente segurou sua filha pela primeira vez, maravilhada com os minúsculos dedos e o tufo de cabelos negros, Fernanda sentiu uma onda de amor tão intensa que todas as dores e incertezas dos últimos meses pareceram valer a pena. "Olá, Helena", sussurrou para sua filha, o nome uma homenagem à avó materna que havia lhe ensinado a valorizar a força silenciosa e a resistência. "Nós conseguimos. Chegamos até aqui juntas." A comunidade que havia abraçado Fernanda durante sua jornada celebrou esta nova vida com uma cerimônia improvisada à beira-mar, incorporando elementos da herança marítima da cidade.
Margarida, agora formalmente a avó postiça de Helena, coordenou o evento, transformando o que poderia ter sido um momento de solidão para uma mãe solteira em uma celebração vibrante de novos começos e conexões familiares escolhidas. Um ano após a rejeição de Guilherme, o negócio de restauração de Fernanda havia se expandido para uma charmosa oficina à beira-mar, onde ela empregava 2 assistentes, ambas mulheres reconstruindo suas vidas após desafios significativos. Sua linha de móveis, Renascimento Carioca, tinha contratos com 3 varejistas nacionais e sua lista de espera para peças personalizadas se estendia por 6 meses. O equilíbrio entre a maternidade e sua carreira em ascensão era um desafio diário, mas Fernanda havia criado um sistema que funcionava para ela e Helena. A oficina incluía um espaço de brincar seguro, onde Helena podia ficar sob o olhar atento de quem estivesse trabalhando naquele momento. Os clientes frequentemente encontravam a pequena explorando texturas de madeira ou dormindo pacificamente em seu berço enquanto Fernanda trabalhava, uma imagem que apenas aumentava a narrativa inspiradora que havia se formado em torno de sua marca. Foi neste cenário de equilíbrio duramente conquistado que a reviravolta final chegou. Fernanda recebeu a notícia de que seu trabalho de restauração havia sido selecionado para figurar em uma prestigiosa revista nacional de design. A sessão de fotos em sua oficina coincidiu com a chegada de visitantes inesperados. A outra, família de Guilherme, que a haviam procurado não para confronto, mas para cura. Patrícia, elegante e composta, apesar do óbvio nervosismo, apresentou-se na porta da oficina, segurando as mãos de 2 crianças. Um menino e uma menina, com os mesmos olhos castanhos de Guilherme. Sei que isso pode parecer estranho. Começou. Patrícia hesitantemente, mas precisávamos conhecer você, entender a outra parte da história dele. O encontro, inicialmente tenso, transformou-se gradualmente em um momento poderoso de compreensão compartilhada entre mulheres que foram vítimas do mesmo engano. Sentadas na área externa da oficina, com as crianças brincando cautelosamente com Helena sob a supervisão de uma das assistentes, Fernanda e Patrícia trocaram histórias, preenchendo as lacunas nas mentiras elaboradas de Guilherme. Ele nos manteve separadas porque éramos mais fortes juntas do que ele poderia controlar, observou Patrícia, enquanto observava seus filhos interagindo com a meia-irmã que acabavam de conhecer. Imagina o que teria acontecido se tivéssemos nos encontrado anos atrás. Este encontro inesperado levou a uma amizade improvável que ajudou todas elas a reclamar suas narrativas e seguir em frente. Juntas, decidiram que as crianças mereciam conhecer seus meio-irmãos, independentemente dos erros de Guilherme. Esta nova família estendida, forjada através da dor compartilhada, mas determinada a criar algo positivo das cinzas da decepção, tornou-se mais um capítulo na história de transformação de Fernanda. 18 meses após aquele momento devastador, em sua cozinha, Fernanda organizou um evento especial em sua oficina, uma mostra de transformação, apresentando móveis com histórias ocultas de renovação. Cada peça representava um capítulo em sua jornada do abandono ao empoderamento. A mostra tornou-se uma celebração comunitária e lançou uma fundação que oferecia treinamento vocacional para pais solteiros enfrentando transições de vida inesperadas. Enquanto Fernanda observava Helena dar passos hesitantes pelo chão da oficina em direção aos braços que ansiosamente a aguardavam, ela refletiu sobre o extraordinário caminho que nunca teria escolhido, mas que agora não trocaria por nada. A rejeição de Guilherme, outrora o momento mais doloroso de sua vida, havia revelado sua verdadeira força, conectado-a a uma comunidade autêntica e levado-a a uma realização mais profunda do que jamais experimentara em seu casamento.
A pequena cidade litorânea, que testemunhou seu coração partido, agora testemunhava seu triunfo, enquanto ela demonstrava que, às vezes, os maiores presentes da vida chegam disfarçados de seus maiores desafios. Enquanto Helena ria nos braços de sua tia Patrícia, com suas crianças brincando ao redor, Fernanda soube com certeza que havia não apenas sobrevivido, mas verdadeiramente renascido, assim como os móveis abandonados que transformava em tesouros. A vida não é sobre esperar a tempestade passar, Fernanda disse aos participantes reunidos em sua mostra, citando palavras que agora guiavam sua vida. É sobre aprender a dançar na chuva. E dançar ela fazia todos os dias com a filha nos braços e um futuro brilhante à sua frente. Um futuro construído com suas próprias mãos, de acordo com seu próprio design. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.